qual que é a lógica de hoje? Quanto pior, mais dinheiro a gente Quanto manda. pior for a educação, mais aquele prefeito precisa de dinheiro para resolver o problema. Quando no final das contas, aquilo ali é um incentivo para incompetência. Faz sentido. A intenção é boa, mais uma vez, né? Vamos ajudar quem precisa mais e etc. Que é a mesma intenção do nosso pacto federativo, né? Vamos ajudar os estados mais pobres, não sei o que. A gente tá há 80 anos tirando dinheiro de São Paulo. E há 80 anos, os estados mais pobres que eram pra se desenvolver, alguns se desenvolveram e outros não se desenvolveram. Mas um ponto da educação também é como, né? Porque aqui você tem, muitas vezes, cidade que tem dinheiro, mas que não tem a menor ideia de como gerir. Às vezes o cara simplesmente não sabe o que fazer sobre educação, e tudo que ele escuta sobre educação, de gente que se diz especialista em educação, é, na verdade, sindicalista, que só sabe defender interesse classista, né? Uma das coisas que, bom, uma autoridade japonesa também, que eu não vou falar qual, para não causar um incidente diplomático, com qual eu conversei, né, no Brasil, se chocou com duas coisas, né? A primeira coisa que se chocou é, tipo, o ministro Supremo da entrevista. É chocante isso. Tipo... Deixa só ele descobrir que ele também ignora a Constituição. Como assim da entrevista? Tipo, o cara fala abertamente, assim, tal, ele não escreve, assim, não se manifesta nos autos e tal. Ele fala sobre o processo que tá andando, ele fala sobre político, ele dá opinião, né? Esse é o primeiro choque. O segundo choque é, as escolas ficaram fechadas durante tanto tempo, cara. Vocês abriram bar, vocês abriram praia, vocês abriram balada antes de abrir escola. E aí você fala pro cara, os próprios sindicatos de professores foram os que mais defenderam deixar as escolas fechadas. Eu, cara, como assim, cara? Aí você vê muitos especialistas em educação falar, não, porque aumentar mais o salário, porque aumentar mais o gasto, mas no final das contas, ele não tá se preocupando com vários dos pilares que envolvem a qualidade de um aluno na sala de aula. Por isso que eu digo que não é todo mundo sabe o que é educação. Na verdade, a maioria das pessoas não sabe o que fazer em relação à educação. Primeiro, evasão escolar. O sujeito precisa estar na sala de aula antes de qualquer coisa. Você pode ter o melhor professor, você pode ter a melhor aula, você pode ter a melhor infraestrutura. Se não tem um aluno lá, não adianta aprender nada. Então esse é o primeiro ponto. Evasão escolar, que triplicou, né, depois da pandemia pra cá. E vai aumentar ainda mais. Ai, pela segunda razão. tenebroso. Pela segunda razão. 40% das crianças hoje, o analfabetismo infantil tá em 40%. Caralho. De quem tem entre 7 e 8 anos de idade. Sério? 40%. Caralho, isso Cara, analfabetismo, assim, total. E você acredita que tem chance, tá? Entendi. Calma, eu tô falando do como dá pra fazer. E dá, porque há 60... Você tá falando de como tá uma merda, né? Não, eu tô falando de como dá uma merda, mas como dá pra fazer? Há 60 anos atrás, a Coreia do Sul tá pior que a gente. E conseguiu mudar. Só que eles são... Eles são o quê? Eles são asiáticos, cara. Asiático é disciplinado, inteligente. Não. Valoriza a honra, valoriza a virtudes. Não, tudo bem, eu concordo com tudo isso, mas eu não acho que a gente seja incapaz de passar por uma experiência em que a gente se desenvolva como nação. Não, incapaz não, só precisa maneira. a gente se fuder muito antes. Não, então, não acho. A gente já está se fudendo muito há muito tempo. Não, ainda dá pra ficar pior. Não, sempre dá pra ficar pior. O país nunca fecha o CNPJ, assim. Sempre dá pra piorar. Sim, não tá ruim o suficiente pra fazer a galera acordar ainda. Tá ruim o suficiente. O cara tá tão preso na ignorância que mesmo estando ruim o suficiente, às vezes ele vai pra rua pra pedir um negócio que é pior ainda pra ele, né? Então, tem isso também da 40% de taxa de analfabetismo. Então, a gente precisa fazer um programa, e o governo já demorou em fazer isso, um programa emergencial pra recuperar essas crianças, pra essas crianças estarem na sala de aula. Mas primeiro, evasão. Precisa ter busca ativa, né? O que é busca ativa? É a escola ir atrás do aluno que falta. Ligar pros pais. Ligar, ir pra casa do cara e tá integrado com assistência social, que esse é um projeto que a gente aprovou lá na Comissão de Educação, integrar com assistência social, integrar com segurança pública também. Por quê? Porque às vezes o aluno não vai pra sala de aula porque não tem uma cesta básica, porque tá passando fome. Às vezes ele não vai pra sala de aula porque ele tá apanhando do pai. Então precisa chamar a polícia, precisa chamar o conselho tutelar. Às vezes ele não tá indo pra casa porque estão gastando todo o dinheiro de casa com droga, com bebida, né? Ou em assistir, sei lá, em mandar dinheiro pro podcast do Monark. O cara tá viciado. Essas pessoas não existem, infelizmente. Manda tudo pra lá. E aí você precisa dar assistência pra dar a cesta básica, você precisa dar segurança pública pra dar medida protetiva e dar escola pra chamar o aluno de volta pra sala de aula. Então, integrando tudo isso pra ter assiduidade. E outra coisa que eu acho que precisa ser implementada, e é um projeto que eu tô desenhando, é um bônus de assiduidade que já funciona. E por que eu tô falando aqui de esperança e que dá pra fazer? Porque nós temos experiências boas aqui dentro do Brasil. O Ceará. A gente não precisa copiar. Também, a gente não precisa copiar de outros países, né? Então, o Paraná... Seria bom copiar dos outros países. Não, tudo bem, mas eu tô dizendo que tem coisa que funciona aqui. Claro, claro. O Paraná tem um bônus de assiduidade, né? Então, quanto mais os alunos comparecem... Ah lá, ficou feliz o paranaense ali. Quanto mais os alunos comparecem, mais o diretor ganha de bônus no salário dele mesmo pra incentivar. Legal isso aí. Quanto mais avança na nota, também você tem um bônus, né? Ou seja, Isso é inteligente. Você tem um incentivo para as coisas darem certo. Tem outra coisa
que é o que deu certo no Ceará, que é o ICMS educacional, que é uma coisa que inclusive os nossos candidatos a deputado estadual defendem aqui. O Guto Zacarias é um dos caras que mais fala disso, que defende educação financeira nas escolas, etc. Que é 44777. 44777, que é basicamente, que é engraçado, que é o único pregão que eu não tô aqui, você já sabe o número dele. Mas olha aqui, ó. Você tá aí. Eu não traio meus estaduais. Entendi. Mas eu falei do Guto, eu que puxei ele. Aí, o ICMS educacional, que é tipo, é muito simples. O município que não dá resultado na educação, ele vai receber menos repasse de ICMS. Sim. Porque a nossa lógica hoje é invertida. Qual que é a lógica de hoje? Quanto pior, mais dinheiro a gente manda. Quanto pior for a educação, mais aquele prefeito precisa de dinheiro para resolver o problema. Quando no final das contas, aquilo ali é um incentivo para incompetência. Faz sentido. A intenção é boa, mais uma vez, né? Vamos ajudar quem precisa mais e etc. Que é a mesma intenção do nosso pacto federativo, né? Vamos ajudar os estados mais pobres, não sei o que. A gente tá há 80 anos tirando dinheiro de São Paulo. E há 80 anos, os estados mais pobres que eram pra se desenvolver, alguns se desenvolveram e outros não se desenvolveram com esse dinheiro e tudo mais. Sim. Mas muito bem, levando isso pra educação. O incentivo pro município ter uma boa educação, né? Aula. Cara, uma coisa que precisa ser implementada e com força é a Base Nacional Comum Curricular. É ter a aula que tá programada pra ser dada. Porque muitas vezes, ou você tem um problema de formação do professor, que ele não sabe a aula que é pra ser dada, ou você tem um problema no material mesmo, que não chegou. Tinha que ter material escolar mais. Dá um tablet pra cada um, acabou. E um monte de PDF. Pode ser também. Uhum. Não, é uma saída. Sabe o que o Paraná fez? Eu falo muito do Paraná porque eu conheço bem o secretário de educação lá. Colocou uma TV em todas as escolas. Legal. Preparou aula para todas as matérias. E aí, o professor passa a aula, né, na televisão. E o secretário, pelo aplicativo, ele consegue acompanhar quais salas de aula tiveram quais aulas em quanto tempo. E todas as aulas e todas as salas de aula têm a mesma aula no mesmo horário. Então, todas as aulas da rede pública, o aluno tá tendo aula de matemática segunda de manhã. O aluno tá tendo aula de português, porque ele consegue acompanhar exatamente como tá o progresso de cada escola em cada disciplina. Comparar, né? Mas isso aí é engessar a aula do professor. Não, porque o slide é editável. Não, porque o quê? O slide é editável. Ele consegue editar a aula, o professor, pra Entendi. colocar uma Mas coisa o tema lá, não. pra ele mexer. Não, o tema de cada aula o aluno tem que sair sabendo, mas Sim. o professor pode adicionar alguma coisa, colocar de outra maneira, né? E o que funcionou no Ceará, né, é o CMS educacional, né, trabalhar com bastante educação básica, principalmente com gestão. E em Pernambuco, que funciona muito bem o ensino médio, que é o ensino médio de tempo integral, principalmente, que o sujeito no contraturno tem reforço da aula que ele não conseguiu fazer, tem atividade física, tem aula de programação, tem aula de robótica, que é coisas que vai agregar muito pro mercado de trabalho, porque uma das razões da evasão escolar é também o currículo. É o sujeito não enxergar na sala de aula aquilo que ele vai enfrentar lá fora. Porque não tá lá mesmo. Porque não tá lá. Exatamente. Como o cara que a gente fala... não ensina em programação? Cara, programação é tipo, tem que estar Exato, na primeira sim. série, o cara já tinha que E aprender veja programação. só, adivinha só quem conseguiu aprovar programação em robótica? Quem conseguiu aprovar programação em robótica no ensino básico? Kim Kataguiri conseguiu aprovar programação em robótica no ensino básico. Legal. Agora, o executivo precisa implementar. E aí a gente precisa estar em cima pra que implemente de uma maneira decente. E outra coisa, não é só incentivo. Em relação à formação de professor, tem outra coisa que funciona muito bem no Japão e que tem em alguns estados, acho que tem, salvo engano, tem no Ceará também, uma coisa que funciona bem, que é o professor formador. Então, aquele professor que é bom, aquele professor que sabe dar aula, que tem uma boa didática, ele tem 40 horas de carga horária, né? 20 horas ele dá aula pros alunos. As outras 20 horas ele dá aula pros professores, colegas deles da rede. Legal. Pra ensinar como ensinar. Legal. E aí os outros professores se tornam multiplicadores da didática daquele professor, e aquele professor recebe mais por estar dando aula para outros professores. E isso se espalha, né, até a rede toda, basicamente, ter um mínimo de qualidade didática e os alunos aprenderem. E mais do que isso, não só tem incentivo pro professor e pro diretor, tem incentivo pro aluno. Tava falando hoje mais cedo até, acho que o Beraldo escutou, sobre um programa que tem na Secretaria de Municipal do Rio de Janeiro, que é, tipo, 60 melhores alunos da rede são mandados pra NASA e pra Disney. Que é pra, tipo, o cara pensar, mano, Que da hora, olha que existe. olha onde eu posso ir. Sim, também. E, cara, se eu estudar tanto a ponto de chegar nisso, eu posso ir pra NASA e pra Disney, cara. Eu quero imaginar o cara. Primeiro, o cara, mano, vamos ir pra Disney. Uau! Depois o cara, eu vou conhecer a NASA. Tipo, a NASA, né? Tá no imaginário popular, a NASA. Sim, né? Não, e sendo tipo, Rio a de Janeiro, se referência. você olhar o custo de cada aluno pra fazer essa viagem, provavelmente em São Paulo dava pra levar 600 alunos, ao invés de 60, né? Deve ser Exatamente. 100 Não, mil dólares imagina, por aluno no imagina um orçamento programa do Rio federal. pra isso. Porque o ponto não é nem a quantidade de alunos que vai. E o ponto não são nem os alunos que vão. O ponto
é você colocar A na cabeça do expectativa. cara que ele tem a perspectiva de um dia ir lá. Porque mesmo se ele não conseguir, ele vai pensar, cara, eu tenho essa capacidade, eu podia ter feito isso na escola. Imagina fora daqui o quanto eu posso ganhar, o São quanto as eu posso oportunidades crescer, da vida, né? a oportunidade que eu posso ganhar.